Joel capítulo 2, versículo 12, que vai dizer assim: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim, ou outra versão vai dizer, convertam-se para mim, de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasgue o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor. Arrepende-se e não se envie à desgraça. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos nesta noite por estarmos aqui na tua casa. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Obrigado, pois a tua ira, Senhor, ela não é durante, meu Pai, ela não estabelece tempo, Senhor. O Senhor é misericordioso e a tua ira é tão pequena, Senhor. O Senhor é tão bondoso. Nós pedimos ao Senhor, fala conosco nesta noite. Usa a minha vida como um canal de bênção, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Coloque-se assentado em nome de Jesus. Irmãos, o livro de Joel está entre os profetas menores. Como falamos semana passada, profeta menor é aqueles que tiveram um ministério, uma mensagem mais curta, comparado a Isaías, Jeremias, Ezequiel, que foram livros extensos. Os profetas menores foram usados por Deus, porém as suas mensagens foram mais curtas. Joel, ele era um homem comum, e ele era um homem que estava vivendo no povo de Judá. Joel é um nome tão comum na Bíblia que aparece 12 Joel na Bíblia. 12 pessoas com o mesmo nome. Era um nome comum. Porém, Joel significa: o Senhor é Deus. Aliás, ele já evangelizava através do seu nome. Porque você pergunta, como que você chama? O Senhor é Deus. Qual é o seu nome? O Senhor é Deus. O nome dele já era um nome aberto para o evangelismo. Ele não fazia parte da linhagem sacerdotal. Mas ele também não fazia parte dos anciãos. Mas ele era uma pessoa que foi chamada, capacitada por Deus, para ser um profeta para o povo de Deus. Por causa do pecado do povo, Deus chama Joel fora da classe sacerdotal, para que ele viesse trazer uma palavra de correção, uma palavra dura, uma palavra de disciplina, para que o povo se voltasse para Deus. Há duas correntes sérias dizendo que o livro de Joel, ele foi antes do exílio da Babilônia. Outros dizem que foi pós-exílio à Babilônia. Eu quero acreditar, eu quero seguir essa corrente, que foi pós-exílio, que foi pós o cativeiro da Babilônia. Nós falamos semana passada que Deus estava usando a vida do profeta Abacuque, dizendo que haveria de vir um juízo sobre a Babilônia. Através da Babilônia, Deus ia trazer um juízo sobre o povo de Judá. E essa correção de Deus chega até o povo de Judá, mas Deus vai dar uma palavra de esperança para Abacuque, dizendo que o Senhor ia dar livramento depois para o povo de Judá. E ele louva o Senhor, ele glorifica o Senhor por esta palavra de esperança. Pois bem, após 70 anos passado o cativeiro da Babilônia, Deus restaura novamente o povo de Judá. Deus novamente restaura Jerusalém. O templo do Senhor de Jerusalém foi restaurado ali após 70 anos.
E o povo agora está vivendo, está desfrutando de muitas bênçãos. A Bíblia diz que não falta chuva seródia e não falta chuva temporã. A chuva que vinha para o tempo da plantação e a chuva que vinha durante o tempo para que houvesse o crescimento, para que os frutos germinassem, para que houvesse frutos bons. E a Bíblia diz que Deus estava abençoando tanto o povo de Judá que não faltava nem a chuva para a plantação e nem a chuva durante a plantação para que houvesse uma colheita abençoada. E com isso, Deus estava prosperando o povo de Judá. O povo de Judá estava sendo próspero, estavam colhendo mais do que estavam esperando, porque Deus tinha dado uma promessa para Abacuque. Deus não fica devendo nada para ninguém, Deus sempre cumpre as suas promessas, e Deus cumpriu a sua promessa, dizendo que chegaria o tempo que o Senhor restauraria a sorte de Judá, e Deus restaurou. Agora o templo está reconstruído, agora o povo está colhendo abundantemente, porém, o povo se afasta de Deus novamente. Está tudo bem, o povo prosperando, plantando, colhendo, o comércio estava prosperando, o templo restaurado, mas o povo foi se esfriando. Perseverança. Quando tudo está bem, perseverança. Quando vem a luta, perseverança. Quando vem a enfermidade, perseverança. Perseverança, irmãos, nós temos que continuar buscando a presença do Senhor sem cessar, em todo o tempo. E o avivamento que Deus usou o profeta Abacuque para dizer que viria, que veio, está acabando. O povo estava se esfriando, mas Deus usa o profeta Joel para ser um despertador para o povo de Judá, para que eles pudessem se voltar para a presença de Deus. E Deus tem usado profetas, palavras, mensagens nesse altar, chamando o povo para voltar para a sua presença. Deus tem falado muitos profetas que têm passado neste lugar. Chegou um tempo novo, chegou um tempo de mudança, chegou um tempo de colheita, chegou um tempo de crescimento. E Deus, Ele falou aqui, irmãos, por esta palavra, que Ele traria restauração, porém eles não perseveraram neste avivamento. Porque o que eu tenho percebido, que o avivamento vem às vezes determinada igreja, determinada cidade, determinado país, mas esses avivamentos se passaram. Nós vemos as histórias da igreja, na época da Europa, vários países da Europa se incendiaram na presença de Deus, o fogo queimava e muitas almas se arrependiam, se voltavam para o Senhor, mas se você vai nessas igrejas da Europa, estão vazias. O avivamento foi para os Estados Unidos, e aquele avivamento pegou, incendiou os Estados Unidos. Muitos profetas, muitos pregadores, muitos missionários foram por países afora, pregando a palavra, ganhando almas ao Senhor. Mas hoje, quando nós olhamos para os Estados Unidos, já não tem mais uma chama ardente. Deus trouxe esse avivamento para o Brasil, 80, 90, os anos de 80, os anos de 90, você vê o crescimento da igreja evangélica brasileira, houve-se um boom. Porém, nos dias de hoje, nós temos visto igrejas cheias, mas vazias de Deus. Igrejas cheias de Deus, mas vazias de pessoas, porque as pessoas já não querem mais o evangelho da graça, não querem mais o evangelho da cruz, não querem mais o evangelho da renúncia, não querem mais o evangelho da salvação, não querem mais o evangelho do arrependimento, mas querem o evangelho que favorece, que traz aquilo que elas querem ouvir, não aquilo que Deus quer falar, que Deus quer falar. Houve-se um esfriamento. E aqui o povo de Judá estava da mesma maneira. E Deus trazendo palavra: volte-se, volte-se, volte-se para o Senhor. Arrependam-se, se convertam, voltem-se para o Senhor. Mas o povo não estava dando ouvido. Eu gosto quando o texto começa como Joel, capítulo 1, versículo 1. Palavra do Senhor que veio a Joel. Não foi palavra do profeta. Palavra do Senhor.
Se a palavra é do Senhor, não foi só para Joel, é para a igreja Porta da Graça nos dias de hoje. Deus que falou com Judá é o Deus que está falando comigo e com você aqui nesta noite. Palavra do Senhor que veio. E a palavra não foi bênção. Versículo 2. Ouçam isto, anciãos, os velhos. Escutem todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias? Ou nos dias dos seus antepassados? Conte aos seus filhos o que aconteceu, e eles aos seus netos, e os seus netos à geração seguinte. Ou seja, vai acontecer aqui, nos nossos dias, algo inédito. Vocês já ouviram falar sobre isso? Joel está perguntando para os velhos de Judá. E aí ele vai começar a trazer aqui, gafanhoto, cortador, que deixou o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Ele vai trazer aqui, dizendo, nunca na história de Israel, de Judá, houve uma destruição como essa, aonde Deus usou um exército de gafanhotos para tratar com o povo de Judá, para disciplinar o povo de Judá, para corrigir o povo de Judá. Virá um tempo difícil e essas pragas vão destruir toda a plantação do povo de Judá. O gafanhoto cortador é aquele que come as folhas. Eles vieram e comeram as folhas. Depois veio o gafanhoto peregrino, que comeu a sobra das folhas e os pedaços dos galhos. Depois veio um povo devastador, que comeu os troncos. E por último veio o devorador, que comeu a raiz. Não sobrou nada, irmãos. E veio o primeiro gafanhoto e o povo indiferente. Veio o segundo gafanhoto e o povo indiferente. Veio o terceiro gafanhoto e um povo indiferente. Veio os quartos, o quarto gafanhoto e o povo indiferente. Achando que aquilo era natural, que aquilo era normal. Não estavam percebendo que era um tratamento de Deus. Que era Deus usando os gafanhotos para discipliná-los, para corrigi-los. Eles estavam pensando que aquilo tudo era normal, mas a Bíblia vai dizer que não era normal, era algo sobrenatural. Era algo da parte de Deus. Versículo 25 do capítulo 2. Vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. Gafanhoto peregrino, gafanhoto devastador, gafanhoto devorador, gafanhoto cortador. O meu grande exército. Quem disse? Deus. Quem era o grande exército de Deus? Os gafanhotos. O meu grande exército que eu enviei contra vocês. Deus manda a primeira leva, come as folhas e eles não percebem que era Deus tratando. A segunda leva vem e come os galhos, o restinho das folhas e eles indiferentes. A terceira leva vem e come o tronco e eles indiferentes. A quarta leva vem e come até as raízes e eles indiferentes. E aí Deus pega e cessa a chuva serode temporã. Vira um deserto. A Bíblia vai dizer que até os animais estão clamando a Deus. Porque não tem mais comida, não tem bebida. Havia ali naquele momento uma seca. Uma fome generalizada, aonde o povo estava passando necessidade, dificuldade, e o povo indiferente não estava percebendo que era Deus tratando com eles. O povo não estava preocupado com o que estava acontecendo, mas Deus vai levantar Joel no capítulo 1, versículo 5. Acordem bêbados e chorem, lamente-se todos vocês bebedores de vinho.
gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios. Bêbados, entendo eu, que não era toda a nação que estava se embriagando, mas o povo estava anestesiado, indiferentes com as coisas de Deus. Não estavam percebendo que tudo isso era Deus tratando com eles. E aí Deus vai usar o profeta para ser um despertador, para trazer o povo de volta, irmãos. Por quê? Porque quando a pessoa começa a viver no pecado, no começo ele sente que o Espírito Santo está incomodando. Ele sente que a sua oração não está a mesma coisa. Mas em vez de se arrepender, ele continua no erro. Ele continua no pecado. E Paulo vai tratar isso como uma mente calcificada. Uma mente que já não tem mais o discernimento para saber que aquilo lá não está agradando a Deus, que aquilo lá é pecado, que aquilo não glorifica a Deus. E o povo estava dessa maneira, com a mente cauterizada. Não estavam mais buscando ao Senhor em santidade, buscando ao Senhor para estar em momento de comunhão com Deus, porque ele já entendia que Deus está abençoando a gente. Se Deus está nos abençoando é porque Deus não está achando que o meu pecado está atrapalhando alguma coisa. Mas isso é o tempo da misericórdia. Deus é tardio em irar-se, mas uma hora o cálice da ira de Deus transborda. E quando transborda, aí vem a justiça de Deus. Quando transborda, vem a disciplina de Deus, a correção de Deus. Deus não castiga. Porque castigo é maldade. Mas Deus disciplina. Disciplinar é ensinar. Deus corrige, porque corrigir é ensinar. E nós vemos na Bíblia casos que Deus desceu com justiça porque pais não corrigiram seus filhos. Então Deus, ele corrige ao filho que ama. Nós vimos isso semana passada, em Provérbios 3, em Hebreus 6. Deus disciplina os filhos que amam. E Deus vai trazer aqui essa palavra para o povo: volte-se para Deus. Vocês não estão percebendo que tudo isso é Deus que está trabalhando? E aqui ele vai dar uma lista de pessoas que tinham que se voltar para Deus. Volte-se para Deus como uma noiva que está prestes a casar, tudo preparadinho, o vestidinho compradinho, o buffet alugadinho, tudo preparadinho, e o noivo morre. Chore como uma noiva de luto. Ele vai dizer aqui: sacerdotes, chorem, clamem, se humilhem, separe um dia para um santo jejum na presença do Senhor. A terra está destruída, mas se nós buscarmos ao Senhor, Ele pode mudar de ideia. A terra está um caos, mas se nós buscarmos ao Senhor, a misericórdia dele vai agir, porque ele é tardio em irar-se. O profeta chama o povo, e o povo não quer se voltar para Deus. Deus não diz apenas para voltar, mas ele dá a receita do bolo, como voltar. Deus vai usar o profeta dizendo: olha, chama o povo de volta, mas eu vou dar a receita, o que eles têm que fazer para voltar. Primeiro lugar, a receita do bolo é: convertei-vos, voltem-se para o Senhor de todo o coração. Não é só um pedacinho, é com uma conversão completa, é uma mudança completa. Irmãos, nós falamos isso recentemente, nós precisamos mudar. Precisamos mudar. Não basta conhecer a Bíblia
nós temos que obedecer a Bíblia. Nós temos que praticar a Bíblia. Hoje em dia nós vemos muitos cristãos não praticantes, crentes não praticantes, evangélicos não praticantes, mas é tempo de nós conhecermos a palavra e praticarmos a palavra, vivermos a palavra. Uma vez eu tive o privilégio de ouvir o pastor Russell Shedd pregando, e ele pregou sobre o texto Mateus 28, aonde ele vai dizer, Mateus 28, 18, sobre a autoridade. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E ele trouxe um exemplo que eu nunca mais esqueci, já se passaram mais de 10 anos, talvez 15 anos que eu ouvi ele trazendo essa pregação. E eu nunca mais esqueci desse exemplo que ele trouxe. Ele disse: o meu pai fez um chicote tão bonito, tão arrumadinho, e ele pendurou atrás da porta da cozinha. E ele disse para mim e para minha irmã: está vendo aquele chicote? Sim, pai. Nunca quero usá-lo. Mas se um dia vocês me desobedecerem, eu vou ter que usar. Aí ele trouxe, porque existem duas palavras no original para poder. Poder de autoridade e poder de força. Ou poder dunamis, que é o poder de explosão. E ele vai trazer poder de autoridade. O chicote está lá. Não quero usar. Mas se precisar, vou usar. Autoridade, o chicote está lá. Você obedece. Está lá. E ele falou que todas as vezes que eles faziam alguma coisa que desagradava o pai não falava nada. Só apontava para o chicote. Na hora, não fazia o que iam fazer de errado. Porque se fizesse, poder de força, poder de explosão, o chicote ia resolver o problema. E assim, irmãos, Deus está falando para o povo: se arrependa, se arrependa, se converta, senão eu vou usar os gafanhotos, senão eu vou usar a seca. Hoje em dia, irmãos, Deus não vai usar o gafanhoto. Aliás, que muitos pregam que o gafanhoto é o demônio, né, irmãos, o devorador. Mas não era um inseto. Era um inseto. Lógico que o diabo, ele trabalha em todas as brechas. E na área financeira ele trabalha também. Então, se nós dermos brecha, o diabo vai devorar as finanças, mas não através de um gafanhoto, mas através de uma situação. Ele pode, sim, se tiver brecha, de atuar também. Então, não era demônios, eram gafanhotos. E muitas vezes, irmãos, Deus usa situações para nos corrigir. Deus usa situações para nos trazer de volta para a presença dEle. Então nós precisamos ter esse discernimento. Nem toda luta é Deus tratando. Porque dentro da igreja, irmão, é uma bênção. Eu amo a igreja do Senhor, eu amo. A igreja é uma bênção. Mas tem muito juiz dentro da igreja. Aonde o irmão vem e compartilha: fui mandado embora, pastor. Pastor, eu estou passando uma luta financeira, pastor. Pastor, na minha casa tem uma enfermidade, pastor. Aí, pecado. É Deus tratando. É Deus. Irmão, cada um tem a sua vida com Deus. Nós não somos juízes, irmão. Nós somos apenas servos do Senhor. Porque nós vemos o caso de Jó. A Bíblia vai dizer que Jó tinha vida com Deus. Irmãos, Deus deu testemunho de Jó, falando que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. E mesmo assim, passou por um tempo de perdas. Tamanha que na história não houve outra pessoa como Jó. Até Tiago vai dizer de Jó: um homem paciente, que suportou as provações de Deus. Nós vemos a vida de Abraão, um homem que foi chamado amigo de Deus. E Deus provou a Abraão: Abraão, pega o teu filho, teu único filho,
e leva no monte e sacrifica a mim. Então, irmãos, tem lutas que é correção de Deus, mas tem lutas que é Deus nos provando para estarmos crescendo, amadurecendo na presença do Senhor. Então, irmãos, nós precisamos ser crentes praticantes. Convertei-vos de todo o vosso coração. Não é só metade do coração, irmãos. Nós temos que nos converter por inteiro. Ah, pastor, o meu braço esquerdo é crente. Levanto da glória, mas o direito, pastor, quando me tiram da graça, deixa que eu resolvo, Jesus. Deixa que eu vou resolver essa situação. Não, irmãos, não existe meio crente, meio convertido. Ou nós somos crente por inteiro, ou não somos crente. Ou nós nos convertemos por inteiro, ou não nos convertemos. Precisamos ser praticantes, irmãos. Nós precisamos, nesses dias, mais do que nunca, vivermos o Evangelho de Cristo. Eu ouvi uma vez uma pessoa dizendo, eu já era crente, já servia ao Senhor. E ele me disse assim, Marcelo, para ser crente que nem essa pessoa, estou apontando para o irmão aqui, mas não é para você não, viu? Você é servo do Senhor, você é benção. Para ser crente igual esse aí, prefiro não ser. Porque as pessoas lá fora estão esperando de mim e de você um posicionamento diferente. Eles querem ver Cristo nas nossas vidas. Um irmão, amigo nosso, o irmão dele foi preso por fazer coisas erradas, sabendo que estava errado, e ele foi preso. Ele foi levar coisas erradas para o tio para ganhar um extra. E a polícia pegou, aí vai aquele famoso laranja, né? Não sabia, mas sabia. E aí ele foi preso. Só que ele era crente, mas não praticante, mas era crente. E chegou dentro da cadeia, tinha a cela dos crentes. E ele foi para a cela dos crentes. E ele disse que na cela dos crentes, o crente, se falasse palavrão, ia receber uma surra dos não crentes. Se o crente andasse sem camisa, ia apanhar dos não crentes. Por quê? Porque eles esperavam um posicionamento diferente daqueles que são crentes. E o mundo lá fora olha para mim, para você, esperando que nós sejamos diferentes. Que nós precisamos dar o bom testemunho de Cristo. Ainda que eles nos tirem da graça, eles esperam nos ver como Cristo. Não você brigando, querendo sair no tapa, no braço, mas eles querem ver Cristo nas nossas vidas. Nós precisamos ser crentes de todo o coração, porque meio convertido para o Senhor não dá. Não dá. Irmão, semana passada a pastora estava ali na porta. Passou um irmão ali, parece que o nome dele é Luiz, que trabalha aqui na padaria, não conheço, não sei quem é. E ele passou ali e falou que Deus estava falando para a nossa igreja. Isaías 58, que vai falar sobre o verdadeiro jejum. E nós terminamos aqui recentemente um propósito de 21 dias de jejum. E eu quero ler com você, porque ele disse que foi palavra de Deus para a nossa igreja. Isaías 58, versículo 1, que vai falar sobre o verdadeiro jejum. Porque o Senhor disse aqui nessa palavra, volte-se para mim, convertem-se a mim, e com jejum. E aqui vai falar, gritem alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie o meu povo a rebelião dele, e a comunidade de Jacó, os seus pecados, pois o dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito, e o que não abandonou os mandamentos do Senhor, seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Porque jejuamos, diz, e não o viste? Porque não humilhamos e não reparaste?
Contudo, o dia do seu jejum, vocês fazem o que lhe agrada a vocês e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa, em brigas, socos brutais. Crente, irmão. É crente, você viu que eles estavam buscando a Deus. São crentes. Em brigas e socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Irmãos, nós vamos jejuar. Vamos buscar a Deus, nós vamos ficar brigando, discutindo, saindo no tapa, está dizendo aqui. Versículo 5. Será esse jejum que eu escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe e incline a cabeça com junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum, um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Não é partilhar a sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusou ajudar o seu próximo? Assim, sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura, a sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Assim, você clamará ao Senhor, e Ele responderá. Você gritará por socorro, e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor e o dedo acusador e a falsidade do falar, se com a renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas, e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor guiará constantemente, satisfará os desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. O seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e de moradias. Se você vigiar os seus pés, para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser em o meu dia santo, que no nosso caso seria o domingo, que é o dia que nós separamos para o Senhor, se você chamar delícia o sábado e honroso o seu santo dia do Senhor, e honrá-lo, deixando de seguir o seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com você, com que você cavalgue em altos da terra, e se banqueteie com herança de Jacó, seu pai. E o Senhor é o Senhor quem fala. Irmãos, está falando sobre o jejum. Nós podemos fazer o nosso jejum, como nós já falamos aqui diversas vezes. Jejum é fome de Deus. Nós dizemos ao Senhor: Senhor, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem do Senhor. Jejum é abster total ou parcial de alimentos. E nós fizemos um jejum onde nós abstemos por um período de alimento para buscarmos a presença do Senhor. Porém, se nós fizermos um jejum e não ajudar o próximo, ficar brigando entre os irmãos, não olhar para os necessitados, o nosso jejum não teve efeito nenhum. É isso que o Senhor está dizendo. E Ele está dizendo: volte ao Senhor com jejuns, com choro e com pranto. Humilhação é reconhecer que estamos falhando diante de Deus. É falar: Senhor, eu não estou conseguindo. Senhor, está difícil. Nós jejuamos às vezes por uma porta de emprego, por uma situação familiar, por uma situação de saúde. Mas o Senhor está falando: jejue para se voltar para mim. Chorem, arrependam-se dos seus pecados e voltem-se para mim. Porque o Senhor quer derramar mais da sua presença em nossas vidas. Porque o pecado entristece o Espírito Santo. Nós precisamos lutar, irmãos, lutar para termos uma vida de santidade. Vigiar e orar.
orar e vigiar. Precisamos andar em santidade, porque o pecado traz morte, mas a correção traz arrependimento, restauração espiritual. O pecado traz morte, a correção e o arrependimento traz vida espiritual, restauração espiritual. Nós precisamos voltar ao Senhor com lágrimas nos olhos, arrependendo dos nossos pecados, para que possamos nos quebrantar, para que Deus tenha misericórdia de nós, para que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, pois Ele é tardio em irar-se. E nós precisamos, irmãos, nos voltar de todo o coração, de toda a alma para o Senhor. Joel vai dizer para o povo: vocês estão falhando, vocês estão pecando. Deus está falando através dos gafanhotos, Deus está falando através da seca, Deus está falando através das situações e vocês não estão voltando. Mas Deus está levantando a nossa geração para voltar-se para Ele, com jejum, com quebrantamento, com oração, para que nós possamos nos voltar para o Senhor, porque aí depois vai se cumprir, irmãos, o que a Bíblia vai dizer, capítulo 2 de Joel, versículo 28, capítulo 2 de Joel, versículo 28, e depois disso o quê? Depois que o povo se voltar para Deus, depois que nós, Porta da Graça, se voltarmos para Deus de todo o coração, de todo o nosso ser, depois disso, derramarei o meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos, suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Em outras palavras, não vou fazer acepção de pessoas. Homem, mulher, novo, velho. Todas as raças, todas as nações. Pode ser judeu, pode ser gentil. Todos, sem exceção, todos serão cheios do meu Espírito. Mostrarei maravilhas no céu. E na terra sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois conforme prometeu o Senhor, no monte de Sião em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Se nós nos voltarmos para Deus, de todo o nosso coração, com jejum, com arrependimento, o Senhor encherá. O Senhor derramará. Irmão, derramar é mais do que encher. Encher, você vir aqui e colocar água até aqui. Até aqui. Está cheio. Mas você continuar colocando, você está derramando. E é isso que o Senhor tem prometido para nós. Não vou apenas encher. Eu vou derramar do meu Espírito. Eu vou derramar da minha presença. Por isso ele vai dizer para Joel. Joel, capítulo 2, versículo 1. Joel, diga para eles, toque a trombeta em Sião, dê um alarme no seu santo monte, tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando e está próximo. Toque a trombeta. Trombeta é diferente de chofar. Chofar tem um som bonito. A trombeta é uma corneta de chifre, de carneiro. Eles usavam a corneta para trazer o ajuntamento. Quando vinha os inimigos atacar, eles tocavam a trombeta para que todos se juntassem. E ele está dizendo, toca a corneta para que todo o povo se ajunte, porque eu quero derramar do meu Espírito. Eu quero um tempo de alinhamento, um tempo de ajuste. Porque quando um fala A, o outro entende B. Quando um fala uma coisa, o outro quer fazer outra coisa. Toque a trombeta para que haja um tempo de alinhamento, porque o dia do Senhor virá. O dia do Senhor virá e esse é o tema principal
do texto é o dia do Senhor. O dia do Senhor está próximo. O dia do Senhor vem. E o dia do Senhor está tratando sobre o juízo de Deus. O juízo de Deus, que vai falar sobre Mateus 25, do 31 em diante, que o Senhor vai falar, aquele dia vai ser como um pastor, aonde o Senhor vai separar as ovelhas dos bodes. Vai falar Apocalipse 6, 16, do 12 ao 17, que ele vai falar o dia do Senhor, e ele vai falar justamente essa questão, que o dia vai ser escuro, o sol vai ser escuro, porque Deus vai julgar a terra, e naquele dia vai ser o último dia, irmãos, é o último julgamento, o dia do Senhor está falando sobre o juízo final, por isso nós precisamos nos posicionar hoje, irmãos, porque assim como Joel foi uma voz profética, para trazer o povo de volta para a presença do Senhor, assim eu e você, assim a igreja, tem que ser essa voz profética. Nós precisamos tocar a trombeta, que é a palavra de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Porque todo aquele que ouvir a palavra do Senhor será salvo. Nós precisamos ser essa trombeta, porque Deus usou Joel para trazer o povo de Judá de volta à presença do Senhor. Nós precisamos ser essa trombeta para que o povo volte novamente para a presença do Senhor. Essa palavra se cumpriu em Joel, em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo, de repente, veio sobre a casa aonde eles estavam perseverando em oração. 50 dias perseverando em oração. Tinha uma promessa: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Eles tinham uma promessa. E eles ficaram 50 dias. Semana que vem nós falaremos sobre isso. 50 dias perseverando em oração, perseverando na comunhão, perseverando no partir do pão, perseverando na palavra. Quando, como um culto como este, de repente, o Espírito Santo de Deus veio. E a promessa de Deus se cumpriu. Persevere em oração, irmãos. Não estou querendo orar hoje. Persevere em oração. Senhor, está corrido, não consegui ler a palavra. Persevere na palavra. Senhor, meu Deus, hoje foi difícil o meu dia, eu não vou conseguir participar da Santa Ceia. Persevere no partir do pão. Senhor, aquele irmão está me perturbando, está me tirando a graça. Persevere em comunhão. Porque de repente, o Senhor virá e encherá toda a casa com a presença do Espírito Santo de Deus. Que as palmas louvem ao Senhor.